14 de janeiro comemora-se o Dia do Sargento das Forças Armadas. A palavra sargento deriva-se do latim servientes, de servir aquele que serve ou que auxilia na arma ou na Armada Brasileira. Segundo o Regulamento Militar de 1808, brasileiro e português, o termo era usado na Idade Média para designar os guerreiros profissionais que auxiliavam aos cavaleiros, sobretudo nas ordens militares. Segundo o regulamento do Império Brasileiro Lusitano do ano de 1808, vide documentos em Museu do Brasil em Petrópolis e no Museu do Ipiranga, denominado na antiguidade de escudeiro ou armeiro, tendo acesso ao grau de cavaleiro mediante um acto, ou seja, uma façanha de heroísmo em batalha, recebedor de uma comenda ou título de cavaleiro pelo soberano, no caso, na época, Dona Maria I do Brasil, Portugal e Algarves ou Além-Mar, na linguagem da época. Em Portugal, como posto militar, o sargento existe há mais tempo que o exército, como ramo das Forças Armadas. Mesmo ainda antes da criação da primeira organização militar portuguesa, terço da Armada, cerca do ano de 1650, já existiam os sargentos-mores, ou sargento de mar e guerra na Marinha. Os sargentos-mor eram os responsáveis por comandar as manobras do regimento em terra, guerra e mar quando estavam embarcados. Era por antiguidade e superior a um capitão e inferior a um tenente-coronel, inclusive em saldo ou vencimento. Naqueles tempos, os demais sargentos eram designados oficiais inferiores ou subalternos, que deveriam se aperfeiçoar em cursos de guerra, como os capitães formados cavaleiros. Os sargentos-mores eram os responsáveis pela instrução militar dos homens em geral, gozando de elevada reputação social na caserna, reconhecido como especialistas científicos. Já os nobres de quarta linhagem que entravam no exército eram considerados oficiais maiores, mestres de campo e generais. Os não nobres que ingressavam no exército entravam como soldado, ou também chamado praça de pré. Deste, os que se destacavam eram promovidos a sargento, também na época chamado oficial inferior, posteriormente a alferes e capitão, oficiais subalternos e segmento sargento-mor, oficial superior, e as praças de prete eram contratadas por dia de trabalho e os oficiais por contrato de 3 anos. No tempo do Marquês de Pombal, foi contratado o general alemão Guilherme de Saxe-Coburg-Lippe, nomeado Marechal-General do Exército Português, para a campanha contra a Espanha e a França no ano de 1762, com o encargo de restituir à instituição militar o brio combativo de outros tempos. Este general, através do seu decreto de 16 de fevereiro de 1764, criou a Academia Real Militar e passou o sargento a condições de praça de pré. Apesar do contrato continuar sendo trianual, reconheceu aos oficiais inferiores a competência para responderem pelas companhias, determinando também que eles deveriam saber ler e escrever corretamente, porque o oficial comandante poderão
não por saber, por ser fidalgo. Para os promovidos ao posto de alferes e poder frequentar a Academia Real Militar, era necessário ser sargento. Na década de 1990, a carreira de sargento foi reformulada, o número de patentes foi aumentando e várias novas foram criadas, e o padrão remuneratório das patentes mais elevadas também foi aumentando. Por exemplo, o sargento-mor, patente mais elevada do sargento alferes, tem um vencimento idêntico ao previsto para a patente de capitão. Aqui eu mostrando essa história do sargento que já existe há muitos séculos e também falando sobre a mesma carreira militar em outros países. E aqui no Brasil, o sargento é um brio e um militar que está sempre pronto para cumprir qualquer missão, podendo chegar ao oficialato, se tornando guerreiros combatentes de selva, com altos cursos e níveis de responsabilidade militares dentro das Forças Armadas. E aqui eu termino esse áudio com esse vídeo, mostrando algumas fotos e falando um pouco da história do sargento do Exército Brasileiro e de todas as Forças Armadas. Parabéns pelo seu dia, pois o sargento das Forças Armadas Brasileiras e de outras forças também do Brasil estão sempre demonstrando seu alto grau de capacidade, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Parabéns pelo seu dia. Como sempre termino, com brado de selva.